Felipe. Sim, Tá, mas professor. você foi além ou ficou aí também? Fiquei aí também, mestre. Também morri aí, mestre. Eu também. Bom, a equação é essa, certo? Certo. E aí, como a gente tinha discutido já naquela aula, isso daqui, esse termo aqui, ele pode ser fatorado dessa forma. Tudo bem? Ok. Então, separando as variáveis x e t, eu tenho isso. E aqui agora eu vou integrar com a condição que em t igual a zero, x igual a x0. A integral vai ser de x0 até um certo x, desse integrando. E aqui dá simplesmente t. Ok? Bom, aí tem que fazer essa integral aqui. Essa integral, como a gente tinha discutido, se faz através do método de separação de variáveis. Desculpe, de frações parciais. Que é assumir que essa razão aqui pode ser separada em duas frações, dessa forma. Então, se eu tiro aqui o mínimo, né? O mínimo vai ser justamente esse produto. Aqui eu tenho A, x' mais 1, mais B, x' menos 1. Então, essa coisa aqui, separando aqui o que está multiplicando x pelo que é constante, vai ficar A mais B vezes x' mais A menos B, dividido por esse produto. Aí, como isso daqui tem que ser igual a isso, a única maneira é que, bom, como aqui não tem nada que depende de x, então esse termo aqui tem que ser zero, e como a constante é igual a 1, esse termo aqui tem que ser 1. Então, você fica com esse sistema, A mais B igual a zero, e A menos B igual a 1. Dessa equação aqui, fica claro que B é igual a menos A. Substituindo isso nessa equação, a gente chega à conclusão que A é igual a meio. E, portanto, B é igual a menos meio. Aí vocês caem naquela equação que vocês devem ter obtido, que é esse fator meio aqui, vezes o primeiro termo é o A, né? Que é meio, então, aqui vai ficar dx', x' menos 1, e aqui vai ficar menos meio, a integral de x0 até x, dx', x' mais 1, essa soma é igual a t. Bom, muito bem, então tem que fazer cada uma dessas integrais, isso daqui pode se fazer por uma substituição simples, chamando, por exemplo, esse fator aqui de u igual a x' menos 1. Então, se u é isso, o du é dx'. E aí, bom, esse meio e esse meio aparece aqui, eu posso colocar em evidência, passo 2 multiplicando para o outro lado. Então, aqui eu vou ficar com a integral do du sobre u, e os limites de integração agora, vejam, como o x' vai de x0 a x, e u vale x' menos 1, então, quando o x' for igual a x0, o u vale x0 menos 1. E quando x' for igual a x, o u vale x menos 1. E aqui eu tenho menos, uma integral que aqui eu posso chamar esse cara de v, por exemplo. Então, né, v é igual a x' mais 1, dv é igual a dx'. Então, aqui eu tenho dv sobre v, e os limites agora são x0 mais 1,
e x mais 1. Bom, e aqui o 2t. Aí, esse primeiro termo aqui dá o logaritmo, né? X menos 1 sobre x0 menos 1, e que eu tenho menos um outro logaritmo de x mais 1 sobre x0 mais 1, igual a 2t. Bom, como aqui eu tenho uma diferença entre esses dois logaritmos, isso é a mesma coisa que, né? A diferença entre dois logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo da razão entre os dois argumentos. Tá? O logaritmo de A menos o logaritmo de B é igual ao logaritmo de A sobre B. Então, isso daqui é o logaritmo de x menos 1 sobre x0 menos 1 vezes x0 mais 1 sobre x mais 1, que é a razão entre esses dois aí, igual a 2t. Eu posso escrever isso daqui de uma forma melhor, que é assim, ó, x menos 1, x mais 1, x0 mais 1, x0 menos 1. Eu vou chamar essa coisa aqui, que é uma constante, que ela depende do x0, que é um valor que eu escolho, a condição inicial, vou chamar essa razão de alfa. Tá? 2t. Bom, agora, para obter o x, eu preciso inverter essa relação aqui com o logaritmo, e eu aplico a exponencial dos dois lados. Tá? Com x menos 1 sobre x mais 1 vezes alfa, igual a exponencial de 2t. Então, tenho que x menos 1 sobre x mais 1 é a exponencial de 2t sobre alfa. Aí eu faço x menos 1 igual a x mais 1 vezes a exponencial de 2t sobre alfa. O que eu quero é o x de t, né? Então eu vou isolar o x aqui, trazer para cá, a mesma coisa com isso daqui. Então aqui vai ficar o x multiplicando. Aqui tem um x vezes a exponencial de 2t sobre alfa. Então aqui teria 1 mais a exponencial de 2t sobre alfa. E aqui do outro lado teria esse 1 passa para lá, então 1 mais a exponencial de 2t sobre alfa, que é o que vem desse outro produto aqui. Espera aí. Tem algum sinal aqui que eu perdi, deixa eu ver. Tem um sinal trocado aqui em algum lugar. Que foi que eu perdi esse sinal? Menos 1, x0 menos 1. Ué. Só um instantinho, gente. Deixa eu ver aqui as minhas notas. Eu tinha feito essa conta já. Ali dentro do argumento não seria menos exponencial, não? Deixa eu ver. 15 1 menos. Ah, claro, lógico. Obrigado, Rafael. Aqui, né, quando eu passo esse cara para cá, tem um menos aqui. É aí que eu perdi o sinal. Tinha que ter um sinal trocado ali. Não podia ter os dois, mas sinal senão dava 1. Né? Tá bom? Então, só esse aqui é 1, aí eu passo esse para cá, ele é positivo, e para cá negativo. Muito bem. Então, então x de t vai ficar como 1 mais a exponencial de 2t sobre alfa, dividido por 1 menos a exponencial de 2t sobre alfa. Bom, para simplificar a coisa, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu vou multiplicar, em cima e embaixo, os dois termos, por exponencial de menos 2t, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, exponencial de menos 2t, mais a exponencial de 2t vezes a exponencial de menos 2t é 1. Então, fica 1 sobre alfa,
E aqui embaixo fica similar com menos. Quando você fizer o t tendendo para infinito, o que acontece? Essas exponenciais vão a zero. E aí o seu x vai para 1 sobre alfa sobre menos 1 sobre alfa, que é igual a menos 1. Exatamente aquele resultado que a gente tinha visto, que era o estado de equilíbrio, né, do problema. Tá legal? Entendi, professor. Ok, gente? Ok. Ok. Tá? Então, a solução geral é essa daqui. E, nesse limite, como a gente já tinha visto, o valor de equilíbrio vai para menos 1, né, que é o equilíbrio estável. O outro é um equilíbrio instável. Tá bom? Professor, Diga, eu me quem? perdi aqui. Na integral, ela não tem que entrar uma constante? A constante é fixada pelo x0. A constante que você colocou, ela aparece quando você faz uma integral indefinida. Ah, tá, desculpa. Tá? Mas quando você define a condição de que no tempo t igual a zero, o x vale x0, essa constante está fixada. Tá show, obrigado. Tá? Você pode pegar a sua expressão e fazer essa consideração. Tá? Você teria que descobrir o x em função do tempo, que dependeria dessa constante, e aí, no final, você faz t igual a zero. Aí, t igual a zero, x tem que valer x0. Aí você descobre quanto tem que valer essa constante. Tá show, obrigado. Bom? Mas aqui, desde o início, eu já fixei essa condição. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Bom, gente, então, na primeira aula, a gente viu a questão do fluxo em 1D, né, que eram soluções para equações diferenciais de primeira ordem, coeficientes constantes. Nós vimos que existe uma maneira simples de avaliar as características da solução, mesmo sem obter essa solução diretamente, através do chamado método gráfico, em que você primeiro determina quais são os pontos fixos da sua equação, né, dada que a sua equação tem essa cara aqui. Então, existem pontos fixos, nós chamamos lá de x asterisco, em que a condição para você localizar eles é que essa função f de x seja zero nesses pontos. E nós vimos como avaliar a estabilidade desses pontos fixos, avaliando como é que se comportava a solução na vizinhança desses pontos, a partir daquelas setinhas lá, que indicavam que quando você se afastava à direita ou à esquerda do ponto, se as duas setas apontassem para o ponto, aquele ponto era estável, que significava que qualquer solução ali, começando com a condição inicial, na vizinhança daquela região, sempre levaria a solução na direção daquele ponto. Mas se as setas apontassem no sentido oposto, aquele ponto era instável, o que significa exatamente o contrário. Se você se afastar um pouco do ponto fixo, a sua solução diverge daquele ponto. Tá? Claro que se a sua solução começar exatamente em cima do ponto fixo, ela vai ficar aí para sempre, que aí o x ponto é igual a zero, e x não evolui mais no tempo. Bem? Alguma dúvida até aqui, antes da gente continuar? Não? Por enquanto, professor. Ok. Tá bom. Bom, então eu tinha prometido o seguinte, que nós começaríamos a aula de hoje mostrando uma forma de determinar a estabilidade desses pontos fixos sem ter que fazer aqueles gráficos e desenhando setas. Né? Uma maneira analítica de, a partir da equação, descobrir se um dado ponto fixo é estável ou instável. Então, é exatamente isso que a gente vai mostrar agora. Bom, então vamos lá. Então, aqui a gente chama isso de estabilidade linear. Daqui a pouco vocês vão entender por que tem esse nome.
Então, vamos considerar a mesma equação. E que essa equação tem um ponto fixo localizado em x igual a x asterisco, tá? Ou seja, o f de x asterisco é igual a zero. Essa é a condição que determina que esse ponto é um ponto fixo. Tá legal? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Então, digamos aqui eu tenho o eixo x, e aí eu tenho esse ponto aqui como o tal ponto fixo. Então, isso significa que se a minha condição inicial for essa, x ponto é igual a zero, x vai ser para sempre x asterisco. Tá legal? Agora, digamos que eu me afaste um pouco desse ponto fixo, tá? Eu venha para cá, por exemplo, num valor aqui x, que vai ser x asterisco mais uma quantidade que eu vou chamar de delta, onde esse delta está medindo justamente esse desvio com relação ao ponto fixo, tá? Eu vou imaginar que esse delta é um valor tão pequeno quanto eu possa imaginar que ele seja. Ele é diferente de zero, mas ele é suficientemente pequeno, tá? Para que o meu desvio fique perto ainda da região do ponto fixo. Ok? Então, se nós estivermos no ponto x igual a x asterisco mais delta, então, vamos ver se vocês concordam comigo. Então, digamos que eu ponho aqui, e esse delta está medindo a distância entre o ponto fixo e o ponto onde o sistema se encontra, o valor de x que ele tem. Digamos que, ao fazer isso, a dinâmica do problema leva esse delta a aumentar. Então, se ele aumenta, ele vai se afastando do ponto fixo. O que significa que esse ponto fixo é um ponto fixo estável ou instável? Instável. Instável, né? Eu saí dele e, como resultado, eu tenho um afastamento dele. Tá bom? Então, se esse delta crescer com o tempo, eu sei que o ponto fixo é instável. Se, ao contrário, se esse delta for diminuindo com o tempo, indo a zero, eu sei que esse ponto fixo é um ponto fixo estável, tá? Porque eu tiro o sistema dele e o sistema tende a retornar para ele. Tudo bem? Então, a forma como esse delta vai evoluir no tempo é quem vai me determinar se esse ponto fixo é estável ou instável. Concordam? Sim. Muito bem. Então, façamos o seguinte. Eu vou aplicar a regrinha, né? Vou pegar x ponto, que é a derivada no tempo do x, e se x é isso daqui, então tem x asterisco mais delta, tá? Isso daqui é igual ao f de x. Bom, mas o x é x asterisco mais delta, mais eta. Bom, então vou fazer essa derivada. Ocorre que x asterisco é um valor constante, é o valor do ponto fixo, é um número, tá? Uma quantidade constante. Então, a derivada desse valor no tempo é dá zero, porque ele não está mudando no tempo, esse é um valor constante. Então, quem pode mudar no tempo é o eta, é exatamente essa separação. Então, eu teria aqui eta ponto, que é o d eta dt, desse lado, e aqui f de x asterisco mais eta. Tá? Bom, agora, deixa eu apresentar para vocês um resultado que talvez nem todos vocês conheçam, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho uma função que seja contínua e tenha suas derivadas contínuas, ou seja, essa função não tem saltos, nem as derivadas dela também têm saltos, eu posso escrever essa função
como uma soma de termos polinomiais, tá? Isso a gente chama de série de Taylor. A única condição que eu exijo para que eu seja capaz de escrever essa função em termos dessa série de polinomial é que essa função seja contínua e suas derivadas também sejam contínuas. Então, como é que é essa forma de escrever a função? É assim. Primeiro, eu calculo a função no próprio ponto fixo, onde o eta é zero. Aí, depois, eu somo com a derivada dessa função em relação à variável x, calculada sobre esse ponto fixo, porque eu estou avaliando essa função perto do ponto fixo, tá? Por isso aqui eu tenho que fazer a derivada dela no ponto fixo. E multiplico pela distância entre o ponto fixo e o ponto onde eu estou calculando, que é o eta. Aí o próximo termo que viria aqui seria o meio da segunda derivada dessa função, calculada também no ponto fixo, vezes a distância ao ponto fixo ao quadrado. Tá? E aí aqui teria um termo que dependeria de eta ao cubo e assim sucessivamente. Eta quarta, eta quinta, eta sexta, etc. Bom, mas se eta, como eu falei, é um desvio pequeno, tá bom? Então, se essa distância aqui é um valor pequeno, digamos, sei lá, 0,1, eta quadrado é um valor menor ainda. Concordam comigo? Sim. Se eta é 0,1, eta quadrado é 0,01, 10 a menos 2. Tá? Eta ao cubo é ainda menor. Então, se eu jogar fora esses termos aqui, ó, depois do eta, eu estou deixando de somar no meu resultado final uma quantidade que é muito pequena comparada com aquelas dos dois primeiros termos. Tá? Levando em conta até o primeiro termo onde aparece o eta. Depois disso, como os outros valores são muito menores, digamos, como eu falei, se eta é 0,1, aqui é 0,01. Então, se eu jogo fora isso, eu estou errando apenas 10%, tá? Aqui é 0,001. Então, aqui eu estou errando 1% só, e assim sucessivamente. Vai diminuindo isso, né? Então, ao invés de escrever, se eu levo esse aqui seria 0,1, aqui 0,01, então seria alguma coisa da ordem de 0,11, e aí eu estou escrevendo 0,10 ao invés de 0,11, então meu erro é dessa ordem, aqui é 0,001, então ao invés de escrever 0,111, eu estou escrevendo 0,100, tá? Então, esses outros termos aqui são muito menores, e eu, por isso, vou me permitir jogar fora, tá? O caso aí, eu falei o caso de 0,1. Se for um valor menor ainda, sei lá, 10 a menos 2, por exemplo. Então, aqui seria 10 a menos 2, esse aqui seria 10 a menos 4 já, e esse aqui seria 10 a menos 6. Tá bom? Então, eu vou conservar apenas esses dois e jogar esses outros fora, porque o desvio que eles vão ter é uma quantidade muito pequena. Bom, agora vamos lá. O ponto... Por que eu levo em conta esse daqui e não jogo fora como os demais? Pelo seguinte, porque o primeiro termo, além dele, que está presente nessa equação aqui, só um instantinho, Josiane, é o valor da função calculada no ponto fixo. Qual é o valor da função calculada no ponto fixo? 0. 0. Então, esse termo aqui também é 0. Então, o primeiro termo não nulo que sobra, para mim, é esse daqui, tá? Que é o maior. Os outros todos são menores que ele. Diga, Josiane. Professor, não entendi por que apareceu esse meio aí. Ah, esse meio aqui é da expressão que vem dessa série de Taylor, tá? Ah, sim. Bom, aqui a gente não vai ter tempo de explicar por que tem essa cara aí, você vai ter que acreditar em mim. Não, mas vamos aqui. a forma geral dessa função, dessa série é assim, ó. F de x, se f de x for uma função contínua, etc., é uma soma, vai de 0 a infinito, de 1 sobre n fatorial,
vezes a derivada de ordem n da função calculada no valor que referência, tá? Vezes o x elevado a n. Entendi. Tá? Então, no caso de ter a segunda ordem aqui, né, da segunda derivada, aqui é um 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Certo. Bom, então essa é a forma geral dessa série de t. Entendi, obrigado. Nada. Ok, gente? Então, vejam, nessa aproximação, né, que eu conservo até o termo linear, eu tenho que esse f de x asterisco mais eta vai ser aproximadamente a derivada do f calculado no valor de x asterisco vezes o valor do eta, do desvio que eu estou fazendo, que eu quero saber se está crescendo ou não. Os outros termos, como eu disse, eles são desprezíveis comparado com esse, por isso eu jogo fora. Claro que quanto menor for esse eta, né, quanto menor for o desvio que eu fizer, menor vão ser esses termos comparados com esse daqui que eu estou guardando. Tá? E melhor vai ser essa aproximação. Ok? Ok. Bom, então, voltando então para a equação que a gente tinha, veja, eu tinha essa equação aqui e eu vou substituir essa forma por essa daqui. Então, eu tenho agora aqui eta ponto, né, que é o deta dt, igual a derivada da função f calculada no ponto fixo, vezes o próprio eta. Como isso daqui é um número, essa derivada calculada no ponto fixo é um valor, né, vou chamar isso daqui de lambda, tá? Então, vai ser lambda vezes eta, só para a nossa notação ficar mais simples. Agora, nota aí o seguinte, então eu tenho uma equação diferencial aqui para resolver. Tem d eta dt igual a lambda eta, e eu quero saber o eta de t, se está crescendo ou está diminuindo com o tempo. Então, para resolver, eu faço a mesma coisa que eu fiz em outros casos, eu separo as variáveis. As minhas variáveis aqui são eta e o tempo, então vai ficar d eta sobre eta igual a lambda dt. E agora eu integro os dois lados dessa equação com uma condição de que em t igual a zero, o eta vale eta zero. Aqui eu tenho eta zero, eta, chamar de eta' para não confundir com o meu limite de integração. E aqui eu integro no tempo, do tempo t igual a zero, quando o eta vale eta zero, até um tempo t, quando o eta' vale eta. Que vai ficar simplesmente lambda t. Essa integral aqui da esquerda é o logaritmo, calculado nesses limites. Então, nós vamos ter o logaritmo de eta sobre eta zero, né? Vai ficar o logaritmo de um menos o logaritmo do outro. O logaritmo, a diferença de dois logaritmos é o logaritmo da razão, entre os dois argumentos, igual a lambda t. E aí, para tirar o valor do eta, eu aplico a exponencial dos dois lados. Então, vai ficar eta igual a eta zero vezes a exponencial de lambda t. Tá? Lembrem que esse lambda aqui é a derivada da função f calculada em cima do ponto fixo. Agora vejam o seguinte, para descobrir se o eta está crescendo ou diminuindo com o tempo, tudo que eu preciso saber é a respeito desse lambda aqui. Por quê? Vejam só. Se lambda for um valor maior que zero, à medida que o tempo passar, a exponencial vai aumentar ou diminuir? Se lambda é maior que zero, a exponencial aumenta. Aumenta, né? Exponencial de um argumento positivo sempre aumenta com aquele argumento, certo? Se esse argumento, por outro lado, for menor que zero, o lambda for menor que zero, aí acontece o contrário, né? Aí a exponencial tende para que valor? Zero. O aumento do tempo? Para zero, Zero. né? Então, esse resultado aqui me diz o seguinte, ó. Se lambda é maior que zero, o eta tende para infinito, com o t tendendo para infinito.
E se eta for menor que zero, se lambda for menor que zero, então eta tende a zero quando t tender para infinito. Tá? Então, consequentemente disso daqui, eu posso dizer o seguinte. Eu disse para vocês, se o eta crescer, o ponto é instável, porque significa que eu tirei a solução do ponto fixo e o resultado é um afastamento do ponto fixo. Então, esse ponto é instável. Se, ao contrário, eu tiro do ponto fixo e o sistema tende a fazer com que o valor volte ao valor do ponto fixo, então esse ponto é estável. Bom, então, com isso daqui, nós temos a seguinte conclusão. Se f' calculado em x asterisco for maior que zero, o f' calculado em x asterisco é o lambda. Então, nós temos que x asterisco é um ponto fixo instável. Mas se f' calculado em x asterisco for menor que zero, então x asterisco é um ponto fixo estável. Ok? Ok. Entenderam? Sim, sim. Bom, então vamos aplicar esse resultado em alguns dos exemplos que a gente avaliou na última aula. Professor, Quem está falando? Sidney. Sidney, diga, Sidney. No caso, então, nós teríamos que fazer esse cálculo, ou no caso, a interpretação para cada ponto fixo, né? E onde cada ponto fixo... Exato. A vantagem agora é que, ao invés de você ter que desenhar aquele gráfico, você desenhar a resetinha, olhar se ela está apontando para dentro ou para fora do ponto fixo, tudo que você precisa fazer é pegar a função, calcular a derivada e aplicar o valor do x, substituindo ele pelo valor do ponto fixo. Tá? Então, você pega a equação, descobre os pontos fixos e depois avalia qual é o sinal que a derivada tem em cada um desses pontos fixos. E aí você sabe se esse ponto fixo é estável ou instável. Mas, no caso, o senhor até falou sobre a questão da aplicabilidade da série de Taylor. Aqui nós trabalharemos alguma função que nós não podemos parametrizar com a série de Taylor? Não. A gente sempre vai olhar para situações em que essas funções são contínuas. Até porque, como a gente tenciona a fazer aplicações disso, essas funções são quantidades físicas. E quantidades físicas não têm essas descontinuidades. Tá? Okay, que envolveria um problema em utilizar essa hipótese que a gente usou aqui. Obrigado. De qualquer maneira, veja que a validade dessa condição é de que eu esteja olhando num valor de eta pequeno, certo? Porque eu tive que jogar fora todos aqueles termos lá. Se o eta fosse um valor grande, aqueles valores lá poderiam não ser desprezíveis. Né? Digamos o seguinte, a eta vale 10. Tá? O eta quadrado valeria 100. Então, né, ele seria tremendamente relevante. Não poderia jogar fora. Tá? Então, eu estou olhando para um valor de x perto do ponto fixo. Então, eu não preciso, na verdade, nem que toda a função seja contínua. Mas se naquela região onde eu estiver olhando, ela for contínua, é o bastante para mim. Tá? Então, eu tenho segurança bastante para utilizar essa série, sem ter a preocupação a respeito da continuidade da função. Tá? Ok? Mais alguém? Tudo bem. Bom, então vamos fazer aqui dois exemplinhos, só para a gente testar essa metodologia. Começando com o primeiro que a gente olhou aqui, que era esse. Né? X ponto igual ao seno de x. Vocês lembram que a gente desenhou a curva e tal, do x ponto em função do x, viu onde que eram os pontos fixos, que eram os valores que a função era zero,
Aí desenhou aquelas bolinhas abertas de princípio, depois desenhou as setas para a direita, onde a função fosse positiva, para a esquerda, onde ela fosse negativa. E depois, se duas setas estivessem apontando para um ponto, então a gente achurava aquele ponto, se não deixava ele branco, tá? E aí, se duas setas apontassem para o ponto e ele tivesse achurado, era porque ele era estável, se não, ele era instável. Bom, então, agora a gente vai simplesmente pegar essa coisa aqui e dar dois passos. O primeiro é determinar quais são os valores de x em que eu tenho um ponto fixo. Tá? Então, é fazer f de x igual a zero. Então, nesse caso, eu tenho seno de x igual a zero, tá? Quais são os valores de x que satisfazem essa condição? Múltiplos inteiros de π. Múltiplos inteiros de π. Positivos e negativos, certo? Correto, professor. Então, 0 é um deles, né? Π é um deles, 2π é um deles, 3π, 4π, assim sucessivamente. Assim como menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π, todos eles satisfazem essa condição. Tá? Então, o x asterisco aqui é mais ou menos, eu posso chamar assim de mπ, onde esse m aqui é um número inteiro. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Tudo bem, gente? Tá? Ok. Então, isso serviu para a gente localizar os pontos fixos. Agora a gente vai avaliar a estabilidade deles. Então, o segundo passo é calcular a derivada da função f e depois calcular o valor que essa derivada tem em cada um desses pontos fixos. Então, vamos lá. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno, né? Então, aqui eu tenho cosseno de x. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular esse f em, que é o f', né? Em x asterisco. Sendo x asterisco esses valores aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o cosseno desses valores mais ou menos mπ. Tudo bem? Bom, o cosseno é uma função par, né? Vocês lembram disso? Cosseno é uma função par. Vocês lembram o que é uma função par? Ah, agora deu um branco, professor. Tem relação com a simetria com respeito Tem ao eixo? relação com simetria, mas Sim. qual relação? Ela é simétrica em relação ao eixo Y. Não, como assim? Em relação ao eixo Y. O que é que você quer dizer com isso? Deixa eu pensar como que eu posso falar isso. Bom, tem uma condição muito simples que define o que é uma função par e uma função ímpar. É essa daqui, ó. F de x igual a f de menos x. Isso aqui é uma função par. Né? F de x é igual a menos f de menos x. Essa é uma função ímpar. Tá? Então, o cosseno, por exemplo, de π e o cosseno de menos π é a mesma coisa. Por isso, o cosseno é uma função par. Tá? X quadrado é uma função par também, porque x de 1 é f de 1 ou f de menos 1, os dois resultam no mesmo valor. Tá? Seno de x é uma função ímpar. Tá? O seno de 2π, o seno de π sobre 2 é igual a menos o seno de menos π sobre 2. X ao cubo é uma função ímpar, porque o f de 1 e o f de menos 1 diferem por um sinal. Um dá 1 e o outro dá menos 1. Ok? Então, Ok. lembraram o que é função Ok. par e ímpar agora? Sim, sim. Bom, então vejam só. O cosseno é uma função par. O que isso serve? Porque significa que tanto faz que esse sinal seja mais ou menos. O resultado vai ser sempre o cosseno de mπ. Agora vamos ver o seguinte. Dentro desses resultados aqui, vai depender desse m aqui, se eu vou ter um valor positivo ou negativo. Veja só. Cosseno de 0, quanto vale?
Cosseno de 2π vale quanto? Zero. Cosseno de 4π vale quanto? 1. Cosseno de π vale quanto? Menos 1. Menos 1. Cosseno de 3π vale quanto? Menos 1. Menos 1. Então, se o m for um número par, incluindo zero, tá? Esse resultado é um valor positivo. O que significa isso? Que qualquer valor múltiplo par de π é um ponto fixo, o quê? Estável ou instável? Instável. Instável. Mas se o m for ímpar, esse valor é negativo. Então, esses valores são pontos fixos estáveis. Vocês lembram do desenho que a gente fez? Deixa eu recuperar ele aqui. Isso mesmo. Última aula, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, na figura, que vejam que o zero é instável, né? 2π é instável, mas o π é estável, o 3π é estável, o menos π é estável, menos 3π também seria, tá? Exatamente em conformidade com isso que a gente acabou de fazer, sem ter que fazer esse desenho aí, simplesmente calculando os valores do ponto fixo, é o valor da função, da derivada da função nesses pontos. Vendo só o sinal dessa derivada. Certo? Ok. Bom, para a gente fechar essa linha de raciocínio, vamos fazer só um segundo exemplo aqui. Um outro problema que a gente olhou, que era aquele que a gente começou, inclusive, a aula de hoje. Era esse daqui. Tá? Então, vocês lembram que aqui a gente tinha, né, eu já sei, né, tem dois pontos fixos aí, mais ou menos um. O menos 1 é estável, o 1 é instável. Então, vamos verificar se isso bate com essa técnica que a gente está usando. Então, o meu f de x é x² menos 1, né? Se eu fizer isso igual a zero, então, os valores de x satisfazem isso. Então, os pontos fixos, mais ou menos 1. A derivada dessa função, quanto dá? 2x. 2x. E aí eu tenho, né, f calculado em 1 dá 2, que é maior que zero. Então, x igual a 1 é instável. F calculado em menos 1, f', né, desculpe, é menos 2, menor que zero. Então, x igual a menos 1 é estável, tá? Como a gente já sabia. Tá legal? Então, a gente está vendo agora que, para determinar os pontos fixos e a estabilidade deles, tudo que a gente precisa fazer são dois passos. O primeiro é igualar a função f de x a zero, descobrir quais são os valores de x que permitem que essa igualdade seja cumprida. Isso vai nos dizer quais são os pontos fixos. E o segundo passo é derivar a função com relação a x e substituir o valor de x nessa derivada pelos valores dos pontos fixos. Se o resultado disso for um valor positivo, aquele ponto fixo é instável. Se o resultado for um valor negativo, aquele ponto fixo é estável. Tá? Essa estabilidade é chamada de linear porque, na nossa aproximação, a gente conservou até o termo linear em eta.
tá? Que era o primeiro termo não nulo da nossa expressão. Os outros também podem não ser nulos, mas a gente jogou fora porque eram pequenos. Agora, é possível que esse termo eventualmente seja nulo? É. Se a derivada da função num ponto for nulo, esse termo aqui também é zero. E aí, o que eu faria se a derivada for zero? Né? A gente sabe, positivo é instável, negativo é estável, mas e se for zero? Tá? Aí eu teria que levar em conta o próximo termo nessa série, que é o termo quadrático que aparece aqui. Bom, então, para fazer uma análise nessa condição limite aí, eu preciso, claro, que a derivada a primeira derivada não seja zero, mas se ela for zero, então eu tenho que expandir o número de termos que eu vou levar em conta até o próximo termo, que for o primeiro que não for zero nessa série aqui. Tá bem, gente? Ok. Sim. Vocês estão desanimados ou é impressão minha? Não, professor, porque, vou ser O sincera, almoço? vendo o senhor fazer, parece tudo muito fácil. O problema é a gente conseguir ter esse domínio e aplicar isso, entendeu? Quando o senhor nos Não, ajuda a lembrar da série de Taylor, nos ajuda a lembrar não, mas aqui, alguns José, na processos, é série de mais Taylor é fácil. apenas para a gente justificar, porque assim, a gente não vai fazer uso da série de Taylor, tá bom? Ok. Uhum. O que a gente vai fazer uso é do resultado final, Ok. Eu tá? acho que da minha parte é mais essa insegurança mesmo, agora é treinar. Eu não quero que vocês, até porque eu não justifiquei a série de Taylor. Eu não vou exigir que vocês saibam aplicar a série de Taylor sempre. Aí eu introduzi a série de Taylor aqui para poder justificar o resultado que me permitia escrever essa função desse jeito. Que foi fundamental para que a gente chegasse nessa expressão que nos levava a esse resultado aqui sobre o sinal da derivada da função calculada no ponto fixo, para determinar se era estável ou instável. Mas o que a gente vai precisar saber é isso. É que se a derivada da função calculada no ponto fixo é positiva, aquele ponto fixo é instável. Se for negativa, é estável. Perfeito. Tudo bem, gente? Sim? Tudo, professor. Tá legal. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu ver aqui as minhas notas. Tá. Eu vou apresentar para vocês aqui, na sequência, um modelinho, tá? Para a gente aplicar um pouco o que a gente aprendeu até agora. Então, vamos trabalhar com um modelo de crescimento populacional. A física nasce para valer junto com o cálculo diferencial integral, né, como eu falei para vocês, graças ao trabalho de Newton. Isso é século XVII. Bom, o século XVIII já tinha absorvido isso e percebido o impacto que essas coisas poderiam gerar sobre o conhecimento da natureza. Né? É bom lembrar que até então, muito pouca coisa se sabia a respeito dos fenômenos da natureza. E ao passo que aparecem essas ferramentas, para serem capazes de descrever coisas tão diferentes como a queda de uma maçã na superfície da Terra, ou o movimento dos corpos celestes no espaço, se dava a impressão de que essas ferramentas eram capazes de responder todas as perguntas. Então não demorou muito para se imaginar que era possível aplicar essas mesmas ferramentas a problemas sociais, como, por exemplo, descrever como uma população poderia evoluir com o tempo, em número. Tá? Então, surgem os primeiros modelos, embalados justamente nesse otimismo que a ciência trouxe, também, não apenas com o cálculo e a física, mas também com a teoria da evolução de Darwin. E um desses modelos é o chamado modelo de Malthus, sobre
o crescimento populacional. Acho que talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Vocês lembram disso do colégio? De Darwin, sim, de Malthus, não. Malthus, não? Naquela história Também de não. que a população cresce em regime de progressão geométrica e a alimentação em progressão aritmética. Nunca ouviram essa frase? Eu não. Não? Eu não, também não. Vocês estão ficando modernos demais, né? Na minha época a gente ouvia isso. Tá bom. Mas isso quer dizer o seguinte, gente. Imagine que eu tenha um indivíduo que seja capaz de se autorreproduzir, tá bom? A gente está falando aqui de um ser assexuado. Claro, se for sexuado, eu preciso de 2 para começar. Tá? E esse indivíduo, não precisa ser um ser humano, naturalmente, ele, numa certa fase da vida dele, dá origem a 2 crias. E essas, por sua vez, também originam outras 2. Então, vocês percebem que tem um padrão aqui, né? Um padrão de crescimento. Uma população que começa com um indivíduo, em 2 passos, tem 4 indivíduos. Num primeiro passo, passa a ter 2 indivíduos, tá? Claro que o número de indivíduos num certo instante de tempo vai depender do número de indivíduos no instante de tempo anterior, antes da cria acontecer. Então, a gente diz o seguinte, que a variação do número de indivíduos com o tempo é proporcional ao número desses indivíduos num dado tempo. Ok? Isso parece razoável para vocês nessa ideia? Sim. Sim. Ok. Tá? Para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, eu preciso introduzir aqui uma constante de proporcionalidade. Essa constante é chamada de taxa de reprodução. Chamar isso aqui de um Rzinho. Tá? Ela mede qual é a taxa com que os indivíduos se reproduzem. Tá legal? Então, se por um acaso eu tenho uma situação como essa, né? É simples de ver que, se eu resolver essa equação aqui, né, vocês podem fazer isso facilmente, como a gente já fez aqui para outros casos, o resultado disso é um crescimento exponencial dessa população. Tá? Certo? Sim, sim. Bom, e de fato isso acontece quando a população é pequena. Tá? Por exemplo, a gente pode transferir isso para... Claro, que depende esse R aqui, ó. Esse R é um valor positivo, né? Então isso cresce com o tempo. Se ele é um valor negativo, isso decresce com o tempo. A gente pode transferir essa mesma linha de raciocínio para o caso das epidemias. Né? Elas também têm uma dinâmica similar a essa no início. Então, um indivíduo, como a gente está em época de pandemia, todo mundo já escutou isso trocentas vezes, né? Um indivíduo contamina 2. 2 indivíduos contaminam 4. E assim sucessivamente. E aí você tem esse mesmo tipo de dinâmica. E esse R mede a chamada taxa de infectabilidade, que é um dos índices que se olha para descobrir se aquela infecção está crescendo ou está diminuindo, né? Se aquela epidemia está se alastrando ou se ela está sendo controlada dentro de um determinado ambiente. Tá? Só que aqui a gente está falando de um valor que é maior que 0 ou menor que 0, no caso desse problema da epidemia, como eles usam escala de tempo diferente, isso é maior que 1 ou menor que 1. Tá? Se maior que 1 aumenta com o tempo, menor que 1 diminui com o tempo. Então, esse é um valor que é avaliado, por exemplo, no caso da Covid, esse valor é monitorado dentro de populações para se descobrir se a epidemia está crescendo ou está diminuindo dentro daquela população. Bom, mas assim como o caso
das populações, a gente sabe que uma população não cresce indefinidamente com o tempo. Não vai para infinito. Por quê? Porque tem fatores ambientais que limitam esse crescimento, como, por exemplo, o óbvio que é recurso. Se a gente pensar em animais, à medida que os animais vão se reproduzindo, vai ser necessário mais alimentação para proporcionar que esses animais consigam sobreviver, atinjam a idade madura e se reproduzam. Se a população é tão grande que não existe mais recursos alimentares, ou eles têm que competir uns com os outros pelos recursos que existem, evidentemente que nem todo mundo vai se reproduzir, evidentemente que muitos deles vão morrer antes de chegar a essa fase. Certo? E aí, nesse sentido, é como se essa taxa aqui, que diz como é que os indivíduos, uma certa quantidade de indivíduos vai se reproduzir no passo seguinte, ela depende do número de indivíduos. Tá? Veja que aqui nessa descrição que a gente fez, ela é sempre um valor constante, né? 2, nesse caso. 1 gera 2, 2 gera 4, 4 vão gerar 8 e assim sucessivamente. Tá? É sempre esse fator 2. Mas, como eu disse, digamos que chegasse aqui o próximo passo e o ambiente já não fosse suficiente para deixar 8 pessoas se alimentarem e se reproduzirem à vontade. Então, nem todos aqueles 8 chegariam ao ponto de produzir uma prole. E aí essa taxa mudaria. Tá? Então, os biólogos estudam como isso afeta uma população. E como é que essa taxa de reprodução evolui com o número de indivíduos numa população. E o normal é encontrar, na verdade, situações mais parecidas com essa curva aqui, ó. Ao invés de ser uma constante, então, se essa taxa fosse olhada como função do número de indivíduos, seria mais próximo de uma coisa como essa daqui, ó. Então, no início, ela quase não muda, na população é relativamente pequena, ela é quase constante, então o crescimento se dá de forma exponencial no início. Depois, essa taxa vai diminuindo, justamente por causa dessa competição. Eventualmente, o ambiente pode saturar a tal ponto que essa taxa, que antes era positiva, passa a ser negativa. Ou seja, vai ter mais gente morrendo do que nascendo. Tá legal? Bom, mas esse tipo de comportamento aqui é difícil para a gente colocar num modelo matemático. Então, os matemáticos, eles fazem simplificações. Eles pegam essa forma aqui e transformam num comportamento mais simples, mas que guarda essencialmente as mesmas características. Como esse daqui, ó. Então, com população 0, eu começo com o valor R, e eu tenho aqui um decréscimo linear dessa taxa. Tá? E esse valor aqui, de corte, quando a taxa deixa de ser positiva e passa a ser negativa, é um valor chamado de fator K, que é o chamado fator de Wehrhurst. Tá? Foi o cara que introduziu essa correção ao modelo ingênuo dessa reprodução indefinida. Tá? Então, esse modelo que junta essas duas coisas aqui é chamado de modelos de Malthus-Wehrhurst. E nesse modelo, então, nós temos o seguinte, nós temos uma equação que diz que a população cresce com o tempo, dependendo, proporcional ao número de indivíduos que tem num determinado tempo, mas com uma taxa de proporcionalidade que depende desse número de indivíduos. E a forma como ela depende é essa daqui. Então, se a gente pega essa forma aqui, né, essa função de como R depende de N, eu estou vendo que é uma função linear, é uma reta. Então, é do tipo 1AN mais B. Né? Esse A e esse B podem ser determinados através desse comportamento aqui,
se eu perceber o seguinte, quando o N é igual a zero, o R, a taxa vai valer o valor constante Rzinho, então N igual a zero significa B, então isso daqui é igual a Rzinho, e quando N for igual a K, o R tem que valer zero. Então, o R calculado em K vai me dar A vezes K mais o B, que é Rzinho, isso tem que ser zero. Então, isso significa que o A, que é a outra constante aqui que eu quero determinar, é menos R sobre K. Tá? Então, a forma com que essa taxa depende do número de indivíduos é A vezes N, então, menos R sobre K vezes N, mais B, que é o R. Posso colocar esse R em evidência. Ele vai ficar 1 menos N sobre K. Se eu pego essa expressão e devolvo para cá, então eu tenho que o N ponto é igual ao R em função do N, que é R vezes N, 1 menos N sobre K. Tá? Simplesmente peguei essa expressão aqui, ó, e pus aqui. Tá? Então, esse é o modelo de crescimento populacional de Malthus-Verhulst. Bom, é uma equação, como vocês estão vendo, em N, dependendo do tempo, é uma equação de primeira ordem. Então, é um fluxo 1D. Vamos descobrir quais são os pontos fixos e a estabilidade desses pontos fixos e vamos interpretar à luz desse modelo de populacional para entender o que é que esses resultados significam. Bom, então vamos lá. A minha função aqui é um f de n, que é essa daqui, tá? Então, primeiro, vamos determinar quais são os pontos fixos. Então, significa descobrir os valores de n em que f de n é igual a zero. Então, quais são os valores que zeram essa expressão aqui, os valores de n? Zero. N igual a zero é um deles, mas tem outro. Né? Que aqui eu tenho isso vezes isso igual a zero. Então, ou esse n é igual a zero, ou esse fator aqui é igual a zero, né? Correto. Então, o outro n é K. Tá? Sim. Se n for igual a K, vai ficar 1 menos 1, dá zero. Então, o resultado desse produto também é zero. Então, esses são os dois valores dos pontos fixos. Agora, vamos calcular a derivada do f em relação a n. Vou pegar essa função aqui e derivar em relação a n. Quanto é que vai ficar essa derivada? Vamos lá, gente. Regra do produto, né? Aqui tem um produto, tem esse cara vezes esse. Então, como é que é a regra do produto na derivada? Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo. Né? Então, se eu derivo esse cara aqui com relação a n, dá simplesmente r. Multiplico pelo segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada aqui em relação a n, né? Que é a minha variável. Então, qual é a derivada desse argumento, desse termo aqui com relação a n? Menos 1 sobre K. Menos 1 sobre K. Bom, então, juntando esses dois aqui, ó, posso com esse R em evidência, vai ficar 1 menos n sobre K, e aqui menos n sobre K. Então, vai ficar 1 menos 2n sobre K. Agora, vamos olhar a estabilidade dos pontos fixos. Então, se eu pego n asterisco igual a zero, o resultado dessa derivada é o quê? Se n é igual a zero, vai ficar R. Então, a gente está considerando um valor positivo. Então, significa que n asterisco igual a zero é um ponto fixo
instável. Certo? E o outro valor, que é K, vai dar o quê? Então, tem R vezes, aqui vai ter 1 menos 2 vezes K sobre K. Então, vai ficar 1 menos 2, né? Menos 2 dá menos 1, vezes R, então dá menos R, que é negativo, e, portanto, esse ponto é estável. Então, esse valor aqui do ponto fixo é estável, e esse valor aqui é instável. O que é que significa isso? Quando a população está perto de zero, ela tende a se afastar de zero, claro, porque uma população pequena consegue se reproduzir, já que existe no ambiente recurso suficiente para ela produzir esse crescimento exponencial que a gente via, que existia, quando não havia impedimento. Então, a população vai crescer, vai se afastar do zero, né? Claro, se eu começo com zero, significa que eu não tenho indivíduo nenhum, então não tem como ter reprodução mesmo, vai ficar o tempo todo zero. Mas se eu tiver um indivíduo já na história, a reprodução começa. Tá? Agora, se por um acaso a população chega nesse limite aqui, que é o limite do ambiente, aí eu tenho uma solução estável. O que quer dizer isso? Que se você aumenta um pouco, quer dizer, nascem mais indivíduos do que o ambiente pode comportar, essa competição vai aumentar e vai podar esses indivíduos até ter um valor próximo àquele que é capaz de ser sustentado pelo ambiente. Se você tem menos indivíduos do que aquele, existe, então, recurso suficiente ainda no ambiente para alimentar o crescimento de mais indivíduos. Então, novamente, o número de indivíduos cresce na direção desse valor limite. Ok? Então, esse modelo, ele prevê exatamente a existência desse valor crítico aí, onde um certo ambiente é capaz de comportar essa população. E todas as soluções de população vão levar para esse valor de equilíbrio determinado pelo ambiente onde esses indivíduos estão se reproduzindo. Ok? Entenderam? Ok. Ok. Beleza. Entenderam essa lógica e a interpretação desse resultado? Sim. Mas vocês sabem que nem sempre é assim, né? Esse modelo, ele foi testado em populações. Não populações humanas, que são mais difíceis de serem testadas, mas em populações controladas, como, por exemplo, lavas e mosca, que são coisas que se reproduzem em taxas muito grandes e vivem tempo suficientemente curto para você monitorar várias amostras e ser capaz de fazer uma estatística. Tá? Bactérias também. Outro tipo de população que tem crescimento, que é fácil de monitorar. E esses resultados, eles são verificados em alguns casos, até com precisão surpreendente, e outros eles não são de jeito nenhum verificados. Por quê? Porque algumas populações desenvolvem certas estratégias para combater essa questão sobre o limite que o ambiente proporciona. Como, por exemplo, no caso de lavas e mosca, ciclos. Tem certos indivíduos que são levados a estados como se fossem estados de dormência. Eles ficam latentes, sem irem para a próxima fase de evolução deles. Quer dizer, uma lava se transforma, por exemplo, numa mosca, tá? Ela fica no estado de lava, até que o ambiente seja capaz de comportar um novo indivíduo. Então, é como se eles ficassem em hibernação, alguns deles ficassem em hibernação, esperando o momento em que eles possam vir a ocupar um espaço dentro do ambiente. Então, esse tipo de equilíbrio não se verifica, de fato, porque você tem populações muito mais flutuantes, que hora diminui, hora aumenta, hora diminui, hora aumenta, justamente para comportar essas flutuações próximas ao equilíbrio que o ambiente é capaz de proporcionar. Tá? Vejam que aqui nesse modelo a gente nem sequer está levando em conta a existência de predadores, né? Claro que numa população, num ambiente aberto, ela está também submetida
a existência de predadores. Então, além de morrer porque o ambiente não é capaz de fornecer alimento suficiente, se pode morrer também porque o número crescente de predadores ocupa a mesma região. Tá bem? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso? Não? Não, professor, por enquanto não. Bom, muito bem. Então, vamos voltar aqui para a situação geral. Tá? E agora, então, eu vou dar prosseguimento a essa questão sobre a avaliação da estabilidade de um fluxo 1D, olhando para uma outra abordagem. Abordagem em termos de uma função que nós chamar agora de função potencial. Então, novamente, nós vamos começar com uma equação geral. Eu vou admitir agora que existe uma função v de x, chamada de função potencial, tal que eu posso escrever essa função f de x em termos da função v, dessa forma aqui. Tá? Eu estou impondo que a função f está conectada a uma função v, de tal maneira que a relação entre elas é essa daí. Tudo bem? Ok. Ok. Bom, notem o seguinte, se isso é verdade, sendo x asterisco um ponto fixo, então, essa função v, nos pontos fixos, tem uma derivada igual a zero. Tá? O que é que significa uma função que num determinado ponto tem sua derivada igual a zero? São os pontos de equilíbrio? Matematicamente falando, o que são esses pontos para essa função? Um ponto de máximo ou mínimo? Isso, são os pontos extremos da função, né? Sim, sim. Então, isso aqui significa que x asterisco é um ponto extremo de v de x, certo? Além disso, notem o seguinte. Se eu calcular a derivada de f com relação a x, isso é menos a derivada com relação a x de dv dx, ou seja, isso é menos a segunda derivada de v com relação a x. Bom, mas nós já vimos o seguinte. Se x asterisco é instável, então f' de x asterisco é maior que zero. Certo? Então, isso aqui significa que eu tenho menos a segunda derivada de v com relação a x maior que zero. Ou
a segunda derivada de v com relação a x, calculada em x asterisco, né? Menor que zero. Tá? O que é um ponto extremo e que tem a segunda derivada da função naquele ponto como um valor negativo? Que extremo é esse? Máximo. É o máximo. Então, isso daqui diz que x asterisco é um ponto de máximo de v. Se x asterisco é estável, então nós temos que f' de x asterisco, como a gente já viu, é menor que zero. Né? Então, eu vou ter menos d2v dx2, calculado em x asterisco, menor que zero. Ou seja, a segunda derivada de v, calculada no ponto fixo, é maior que zero. O que significa que x asterisco é um ponto de mínimo. Para ver, tá? Então, em termos dessa função potencial, se eu quero saber se um ponto fixo é estável ou instável, basta que eu olhe para a função potencial. Os pontos de mínimos são pontos estáveis, os pontos de máximos são pontos instáveis. Tá? Vamos ver, por exemplo, o caso da função que eu tinha aquela equação x² menos 1. Professor, Então, oi, quem está falando? é o Sidney. Oi, Sidney, fala. No caso, essa interpretação do máximo e do mínimo, pela questão de ser maior ou menor que zero, é dado pelos pontos de inflexão, alguma coisa parecida? Como não entendi? Eu não entendi muito bem essa interpretação da questão da segunda derivada ser maior que zero, e por isso que é mínimo. Sim, esse é o resultado do cálculo, né? Que a segunda derivada de uma função calculada num ponto, se essa segunda derivada é negativa naquele ponto, esse é um ponto de máximo. Se for positivo, é um ponto de mínimo. Ok. Tá? Isso é uma propriedade da função, propriedade lá do cálculo, que a gente mostra que essas condições estabelecem quando um ponto é máximo ou mínimo. Tá? Então, você tem um ponto assim, como, sei lá, x², por exemplo, nessa função. Tá? Aí, onde está esse ponto extremo? Seria df dx igual a zero, certo? Então, aqui você tem 2x igual a zero, então esse ponto extremo é x igual a zero. Esse ponto é de máximo ou de mínimo? Aí você precisa derivar a segunda vez. Então, a primeira derivada é 2x, a segunda é 2. Positivo. Então, isso indica que x igual a zero é um ponto de mínimo. Tá? Se fosse menos x², então a função é assim. O ponto extremo seria zero, mas agora a segunda derivada seria negativa. Sim, agora seria menos 2, aí tá. Esse é um ponto de máximo. Então, esse é o resultado do cálculo. Você avalia lá a condição de maximização de extremos de uma função. Esse é o critério que a gente aprende no cálculo. Tem como mostrar isso, naturalmente, eu não estou fazendo isso aqui, mas tem como demonstrar isso, de que a segunda derivada, sendo positiva, num ponto extremo, esse ponto é um ponto de mínimo. Se ela for negativa, é um ponto de máximo. Ok, professor, obrigado. Depois vou dar uma olhada. Ok, gente? Bom, então, essa daqui é a minha função f de x. Né? x² menos 1. A gente já viu que os pontos fixos daqui nos levam a mais 1 ou menos 1. Tá? Então, se esse é o f de x, vejam, como f de x é menos dv dx,
Para eu encontrar o v, eu tenho que integrar essa função. Então, dv vai ser menos f de x dx. Tá? Eu vou integrar essa função com a condição de que o v calculado em x igual a zero é igual a zero, tá? Isso aqui é uma escolha minha. Posso fazer a escolha que eu quiser. Vou fazer essa daqui. Então, se eu integro isso daqui, eu vou ter v igual a menos a integral de zero até um certo x de f de x' dx'. Nesse caso específico, a gente está falando de desse f como sendo x' quadrado menos 1. Tá? Então, fazendo essa integral aqui, esse que vai dar x' ao cubo sobre 3, né? Entre 0 e x, então dá x ao cubo sobre 3. E esse outro aqui dá o próprio x. Né? Então, como tem esse menos, vai ficar x menos x ao cubo sobre 3. Tá bem? Ok? E aí notem o seguinte. Derivada dessa função, 1 menos x quadrado, né? Isso leva a zero, é a mesma coisa que a gente já tinha visto antes, então x aqui, x asterisco é mais ou menos 1. A segunda derivada vai me dar menos 2x. Então, calculada essa derivada, essa segunda derivada, em x igual a 1, isso dá menos 2, então, isso é menor que zero, portanto, isso daqui é um máximo. E a segunda derivada calculada em x igual a menos 1, dá 2, como é maior que zero, isso é um mínimo. De fato, se eu pego essa função aqui e faço um gráfico dela, eu vou ter o seguinte. Então, notem que essa função, ela é tal que... Cadê o v? Está aqui. Em zero, ela é zero, tá? Ela vai cortar o eixo y igual a zero nos pontos, né? Quando isso daqui for zero. Então, eu tenho x menos x ao cubo sobre 3 igual a zero. Quais são as raízes dessa função? Então, eu posso colocar o x em evidência, vai ficar 1 menos x quadrado sobre 3. Se isso é zero, então, ou x é igual a zero, ou x igual a mais ou menos raiz de 3. Tá? Então, corta em 3 lugares. O zero é um deles, aqui. E outros que são menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Então, será, vamos pôr 1 aqui, e aqui vai ser raiz de 3. Então, vamos pôr aqui menos 1, e aqui vai ser menos raiz de 3. Então, ela corta aqui. Que é zero também, aqui, né? E depois, aqui no raiz de 3. Tá? Então, essa função vai ter uma cara como essa daqui. O menos 1 é o ponto de mínimo, que é o ponto estável, e o mais 1 é o ponto de máximo, que é instável. Tá? Então, olhando para essa função potencial, eu também sou capaz de, através da forma dela, descobrir se um ponto fixo é instável ou instável, olhando simplesmente se esse ponto é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Tudo bem? A função potencial não nada mais é do que a função que gera o fluxo, né? Sim.
mas eu não quero ainda... Sim, você em geral tem razão, sim. Mas eu não quero que vocês façam necessariamente a ponte dela com força, tá? Como a gente vai ver que é verdade quando eu estiver tratando de uma equação diferencial de segunda ordem. Uhum. Você está vendo aqui que a gente está falando de uma coisa genérica, matemática, né? Não Uhum. precisei falar de lei de Newton nem nada. Então, não estou Uhum. dizendo que isso aí necessariamente é uma energia, mas tem o mesmo papel. Não, porque você integrou o fluxo é uma derivada, então você tem, né? Sim, mas é de fato. Ela está ligada ao F, e o F gera o fluxo. Entendi. Tá? Outra coisa que é interessante ver é o seguinte. Como eu tenho que x ponto é igual a f de x, né? Então, esse x aqui, ele é uma função do tempo. Aí eu tenho lá que a v depende de x e x depende do tempo. Então, se eu quero calcular a derivada do v com relação ao tempo, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, v é uma função de x e x é uma função do tempo. Então, a derivada de v com relação ao tempo é dv dx, dx, dt, tá? Regra da cadeia. dx dt é o x ponto. Né? Isso aqui é o x ponto. Então, o que eu tenho aqui é dv dx, x ponto. Bom, mas x ponto é f de x. Então, dv dt é dv dx vezes o f de x. Por hipótese, esse f de x é menos dv dx. Então, o que eu tenho aqui é menos dv dx ao quadrado. Ok? Um valor ao quadrado, no número real, é sempre um valor positivo, certo? Sim, sim. Sim. Não é verdade? Então, por que tem esse sinal de menos aqui? Isso diz para mim que não importa qual seja o v em relação a x, o resultado disso, dv dt, é sempre um valor menor que zero. O que aqui se implica? Que v está diminuindo com o tempo, à medida que o x muda no tempo. Então, na trajetória que o sistema segue, à medida que ele evolui nessa trajetória, essa função v vai diminuindo seu valor. E ela vai tender para o menor valor dela, para o valor de mínimo, quando o x alcançar o seu ponto de equilíbrio estável. Então, x vai evoluindo no tempo, na direção desse ponto de equilíbrio estável. E à medida que ele se aproxima desse ponto de equilíbrio estável, o v vai atingindo o seu ponto de mínimo. Tá? Ok? Sim ou não, pessoal? Tá. Posso fazer uma pergunta idiota aqui, professor? Pode fazer a pergunta que você quiser. Então, ele vai diminuir para zero por causa do... Não é para zero, ela vai para o ponto de mínimo. O ponto de mínimo pode estar, por exemplo, como nesse exemplo aqui, ó, num valor que não é zero. Tá. Pelo sinal lá do menor que zero ou por ser menos? Sim, porque, veja, esse resultado aqui é assim, ó, dv dt igual a um valor que é negativo, certo? Uhum. Tá. Se dv dt é negativo, é que v está diminuindo com o tempo. Uhum. Se v crescesse com o tempo, dv dt seria positivo. Uhum. Certo? Correto. Então, o que é que isso está dizendo para mim? Que o v, à medida que o x muda, está diminuindo. Ok? Sim. Então, e a gente viu que o ponto de mínimo, ele ocorre quando o x alcança o seu ponto fixo, de equilíbrio estável. Sim. Então, digamos que você tem uma órbita, um valor de x, né, que está mudando com o tempo. Então, sei lá, você começa aqui, esse é o x0, e aqui ele vai evoluindo até que ele chega nesse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio estável. Tá? Uhum. Então, à medida que o x está traçando essa curva,
A sua função V estaria fazendo uma coisa assim, ó. Deixa eu colocar assim, para colocar lado a lado. Ela começaria num certo valor, sei lá, digamos aqui, para esse valor aqui do x0. E à medida que ela está... Não, vou colocar um pouco mais alto. Tá, tudo bem. Não, tem que pôr mais alto aqui para... Colocar aqui. Tá? Ela começa aqui. À medida que a partícula vai evoluindo nessa trajetória, ela está diminuindo, 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 até que nesse ponto ela atinge o menor valor que ela pode ter. Ok. Tá legal? Sim. Ok, gente? Ficou alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Não fiquem tímidos. Eu acho que é o que a Josiane falou. E o senhor fazendo parece ser muito fácil. Mas é muito fácil. Mas acho que agora falta treinar um pouco mais. Hã? As dúvidas vão surgir a partir da hora que a gente começar a fazer todos os exercícios. Aí vai surgir dúvida. A gente pega a matéria e dá uma relida, né? Ou então te consulta. Sim, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Antes de fazerem problemas, tentem refazer os passos da aula. Tá? Peguem o material que eu já deixei para vocês e tentem refazer as contas. Isso vai ajudar vocês a descobrir os pontos que vocês não compreenderam, porque foi daquele jeito, e ajuda vocês a digerir melhor o conteúdo. Beleza, senhor. Eu tenho uma dúvida, professor. Diga, Josiane. Eu me perdi completamente naquele que deu menos raiz de 3. Volta, Aqui? eu Eu me só perdi queria traçar essa justamente, curva do V, certo? não na curva, na resolução mesmo. Eu não entendi como o senhor chegou a mais ou menos raiz de 3. Não, Peraí, veja, a função V é essa daqui, tá? X menos x ao cubo sobre 3, certo? certo. Aí eu só fiz isso para determinar a forma dessa função. Tá? Eu queria desenhar esse gráfico. Para desenhar o gráfico, a gente precisa saber algumas coisas sobre o comportamento da função, como, por exemplo, quais são os zeros dessa função. Então, se o meu V de x é x menos x ao cubo sobre 3, eu quero saber em que pontos essa função vai cruzar esse eixo aqui, ó. Tá? Nesses pontos, o V vale quanto? Vale 0. Ok? Sim. Hein, Josiane? Ok. Tudo bem? Desculpa, estava mutado aqui. Então, eu faço isso igual a 0, certo? Certo. Então, quais são os valores de x em que essa equação aqui é igual a 0? Bom, para descobrir isso, eu posso, por exemplo, pôr o x aqui em evidência. Vai ficar 1 menos x2 sobre 3 igual a 0. Então, se esse produto aqui é igual a 0, ou isso é 0, ou isso daqui é 0. Ok. Tá? Então, x igual a 0 é uma das soluções, está aqui, e a outra é 1 menos x quadrado sobre 3 igual a 0, ou seja, x quadrado igual a 3, ou seja, x igual a mais ou menos raiz de 3. Ah, sim, professor. Que besteira, ok. Tá? Então, são esses outros dois pontos aqui. Sim, cheguei. Ok? Então, é só isso. Era só para determinar esses pontos para poder traçar a curva, saber onde é que ela vai passar aqui, aqui e aqui. Ok. E de onde você tirou que o V de x é x menos x ao cubo sobre 3? Porque, por definição,
o menos dv dx é igual ao f de x. E para esse exemplo, o f de x era x² menos 1. Então, para descobrir o v, eu integrei essa coisa aqui e coloquei o sinal de menos. Ok. Tá bom? Certo, agora Aqui, entendi. ó, nesse passo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. dv menos dv dx igual a f. Então, dv é igual a menos f dx. Então, v vai ser a integral, menos a integral de f dx. Eu substituí o f por x² menos 1 e integrei. Uhum, Tá bom? certo. Com essa condição de que no x igual a 0, o v vale 0. Mas essa condição aí você pode colocar qualquer uma, na verdade. Ok. Tudo bem, gente? Tranquilo, professor? Tá. Então, bom, a gente vai ficar hoje por aqui. Tem mais uma coisinha, mas não vai dar tempo da gente falar. Vou deixar para a próxima aula. O material ainda é o mesmo que está lá. Vou só acrescentar essas notas da aula de hoje. E, Rafael Jesus, você não conseguiu ver a história do e-mail lá, do EDUF? Não, professor. Vai Porque eu realmente não consigo cadastrar outro e-mail que não seja do EDUF. Tá. E, bom, então você vai ter que ficar me mandando uma mensagem para poder lembrar de mandar os links para você estar separado. Tá, não, tranquilo. E professor, outra coisa, hoje eu cheguei atrasado, tive que levar minha esposa no serviço, falou, eu cheguei agarrado hoje. Tudo, como é? Desculpe. Tive que levar minha esposa no serviço hoje. Aí eu cheguei Tá. Tudo bem, não tem problema. Outra coisa, gente, vocês tinham ficado de me dizer hoje como é que iam formar os grupos. Vocês chegaram a fazer isso? Sim. Você já tem, então, as configurações dos grupos? Assim, eu combinei com o Divino, porque na verdade eu não conheço nem quase ninguém da turma, né? Essa turma aí. A disciplina anterior eu conhecia todo mundo da turma, mas essa turma eu não conheço ninguém. Passei e-mail para algum, quem me respondeu primeiro foi o Divino, ele topou e a gente fechou. Tá. Os demais? Não, ainda não. Também não. Eu também não. Então, vocês me façam isso, porque semana que vem eu vou passar a primeira lista. E aí eu preciso saber quem é que vai, quais são os grupos que vão ficar para poder passar a lista para cada um deles. Beleza. Façam o seguinte, coloquem a configuração dos grupos no mural do Classroom, tá bom? Ok. Então, definam isso. E, por favor, alguém, basta uma pessoa entre vocês, se responsabilize por fazer essa anotação. Coloca lá a configuração de todos os grupos. Tá ok. Eu faço, professor, pode deixar que eu faço. Eu vou falar com o Rafael aqui, acho que eu tenho o número do. É Felipe? Foi você, Felipe, falou comigo, não foi? No e-mail? Eu tenho o Felipe aqui, eu vejo isso Tá bom. com o pessoal aqui. Tá, mas me façam isso até semana que vem, por favor. Tá ok. Tá legal, gente. Então, ficamos por aqui. Boa semana a vocês e até terça que vem. Então. Pessoa, eu e Sidney no grupo aí, tá beleza? Não é Felipe? Eu e Sidney. Felipe tá. e Sidney. Tá, então passa para a Josiane para ela postar lá, tá bom? Tá show. Rafael, cara. Fica mais fácil para Aí sobrou o lembrar depois. Rafael, não foi isso? Isso. Ah, então ficou fechado aqui já, professor. É eu e o Divino, o Felipe e o Cid e os dois Rafaels aí. Tá bom. Então, por favor, você põe lá para mim. Faço sim, pode deixar. Tá bom. Obrigado. Ok. Falou, valeu. Ok, gente. Boa semana a vocês. Boa semana, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.